Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo. Vamos iniciar mais uma aula, mais uma lição da nossa série Discipulado, série 1, Fundamentos da Fé. Hoje nós estamos na nossa 12ª lição e o nosso tema é o testemunho. Nós vamos falar sobre o testemunho cristão e nós vamos ter por base o texto de Atos, capítulo 1, verso 8, um texto bastante conhecido, um texto bastante falado, e eu quero convidar você que abra a sua Bíblia aí, aonde você está nesse momento, e me acompanhe nessa leitura. Como nós temos combinado sempre, né, nós vamos fazendo as leituras juntos e vamos juntos aprendendo a respeito da palavra de Deus. E Atos 1:8 nos diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler mais uma vez? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. É interessante nós pensarmos que esse texto, Jesus fala aos seus discípulos, olha, espera um pouquinho, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E os discípulos ficam, e aí ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Testemunhar é uma missão que o Senhor dá a mim e a você, a todos que nele creem. Mas é uma missão que ele nos dá e também nos dá a capacitação, que é o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. E por que nós precisamos desse poder? O que é testemunhar? Testemunhar, se nós pensarmos no contexto jurídico, nós sabemos que testemunhar é falar acerca do que nós vimos, do que nós ouvimos, aquilo que nós presenciamos, aquilo que nós sabemos, para que uma verdade seja estabelecida. Então, o juiz arrola as testemunhas e as testemunhas se dirigem e prestam o seu depoimento, contando a sua versão do fato, e com base no testemunho de várias testemunhas e das pessoas envolvidas no fato em si, então a verdade tem a oportunidade de ser estabelecida. E quando o testemunho é verdadeiro, então a verdade vem à tona. No contexto bíblico, também se tem o objetivo de que a verdade seja estabelecida, mas essa verdade não é um assunto, mas essa verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, testemunhar acerca de Jesus é revelar a vida de Jesus Cristo através das nossas vidas. Como certa vez os discípulos disseram, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que temos vivido, daquilo que temos presenciado, daquilo que temos experimentado no Senhor. Porque o testemunho cristão não basta apenas eu ouvir, não basta eu saber com o meu intelecto, mas eu preciso experimentar a vida de Cristo em mim. E essa vida de Cristo em mim vai revelar o amor de Deus através das minhas atitudes, através do meu falar, através da minha existência. Cristo será então revelado. E o que qual a importância disso tudo? Qual a importância da nossa vida em tudo isso? Por que não basta falar? Porque certa vez alguém disse, e eu não sei quem foi, que há 5 evangelhos. E a gente, no primeiro momento, peraí, como assim 5 evangelhos? A Bíblia nos fala de Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. Entretanto, nós sabemos que a maioria das pessoas que não conhecem a Jesus, a maioria das pessoas que não tem um relacionamento com Deus, sequer tem uma Bíblia em casa. Alguns têm e a deixam aberta no Salmo 91, ou lá como um amuleto, né? Para trazer a bênção, ou seja lá como for. Não é bom deixar aberto, mas não sabe nem dizer bom para quê, mas não se dá o trabalho de ler a Bíblia e de encarnar a palavra de Deus. Então não vai ler os evangelhos. Muitos
E pasme você, muitos protestantes inclusive, não, antes de ouvir o que eu estou falando, talvez não saibam dizer quantos evangelhos nós temos na Bíblia. Muitas pessoas não se dedicam a estudar a palavra de Deus e a conhecer a palavra de Deus. Então, como assim o quinto evangelho? É porque essas pessoas que não estão lendo a Bíblia, essas pessoas que não têm a Bíblia, não se preocupam em ter uma Bíblia ou ler uma Bíblia, essas pessoas estão lendo a minha vida e a sua vida. Por isso, o meu testemunho e o seu testemunho é tão importante. Por isso, o bom testemunho precisa ser apresentado por um cristão, por uma cristã, de fato, genuíno, no Senhor. Aquilo que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que nós dizemos. O nosso agir fala mais alto do que o nosso falar. É preciso haver coerência, é preciso que o meu falar esteja de acordo com o meu agir e o meu agir esteja de acordo com o meu falar. Então, o que é de fato ser uma testemunha? Esse texto de Atos 1:8, quando Jesus diz, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não está dizendo só de saírem falando e anunciando, embora isso seja tremendo, embora isso aconteça, embora a gente vê através da palavra que isso aconteceu com os discípulos no Pentecostes, eles saíram anunciando com ousadia, com intrepidez, e eles falavam de maneira que todas as pessoas que ali estavam os compreendiam, cada um compreendia na sua própria língua aquilo que os discípulos anunciavam do poder de Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, mas essa palavra, sereis minhas testemunhas, a palavra testemunha tem a mesma raiz da palavra mártir. O que Jesus está dizendo é, pela minha causa vocês serão perseguidos, por causa do evangelho vocês vão ser humilhados, por causa do evangelho vocês vão ser rejeitados, por causa do evangelho vocês podem ser mortos, mas vocês vão receber poder do Espírito Santo, poder do alto, poder de Deus, para que vocês possam vencer, para que vocês possam suportar as humilhações, as rejeições e todas as coisas que possam lhes acontecer. Quando nós olhamos a história dos discípulos, dos apóstolos, é muito interessante porque cai por terra toda a doutrina da teologia da prosperidade. Porque os primeiros apóstolos morreram apedrejados, morreram crucificados, morreram decapitados, mas eles eram fiéis ao Senhor. Eles honraram o Senhor com as suas vidas. E eu não estou dizendo que nós precisamos passar por aquilo que eles passaram, mas se for necessário, o Espírito Santo de Deus nos capacita. Por isso, amado, ser testemunha do Senhor não é brincadeira, sabe? E nós precisamos testemunhar onde quer que o Senhor nos leve, onde quer que o Senhor nos coloque, a partir de Jerusalém, a partir de dentro de casa. E não é que eu vou testemunhar primeiro aqui, depois ali e depois lá, não, é ao mesmo tempo. Enquanto eu estou em Jerusalém eu estou testemunhando. Mas se eu for para a Judéia, eu vou testemunhar por toda a Judéia. É indo, é no caminho, é no trabalho, é na vizinhança, é na igreja, é no supermercado, é na devolução de um troco que nos dão a mais. É no testemunho da verdade. É não aceitar dar um jeitinho, porque é só um jeitinho. Não, é testemunhar a verdade, para que a verdade seja estabelecida, para que Cristo seja revelado através da minha vida e da sua vida. Não basta eu falar do que eu vi e do que eu ouvi, mas é fundamental a minha vivência com o Senhor, a minha experiência com Deus, a minha experiência de conversão, a transformação, quem eu era antes de Cristo, quem eu sou em Cristo. O que Deus fez e vai fazer na minha vida. Jesus, ele não mudou só a era de todos os tempos, mas ele muda a nossa história. Há um antes e depois de Cristo na história de cada um que se converteu a ele, que se rendeu a ele. E testemunhar, o ser testemunha, é alguém que
teve essa experiência com Deus e fala dessa experiência com Deus. É alguém que experimentou a vida sem Deus e sabe o que é viver com Deus e testemunha e conta e anuncia e através das suas atitudes revela o amor, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Mas, acima de tudo, pregue com a sua vida, com a sua existência. Que o seu sorriso seja o sorriso de Cristo, o sorriso verdadeiro. Que ao acolher alguém, seja Cristo acolhendo esse alguém de verdade, de fato. Que o teu olhar seja o olhar de Jesus, cheio de graça, de compaixão, de justiça, de bondade, de misericórdia. Que as tuas mãos estendidas sejam as mãos do Senhor, amparando, sustentando, cuidando quando necessário. No livro de João, no capítulo 1, versículo 40 até o 42, nós vemos a força do testemunho, porque através do testemunho de João Batista, de que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, André passou a seguir o Senhor, e André sai e vai testemunhar. João Batista testemunhou, André ouviu, testemunhou para Pedro, e Pedro também ouviu, e veio e conheceu a Jesus. Quando as pessoas perguntaram a Jesus sobre quem ele era, o que ele fazia, e ele disse: vem e vê. As pessoas precisam olhar para mim, olhar para você e sentir sede de Deus. O que essa pessoa tem de diferente? O que há de diferente nessa pessoa? E aí a gente poder dizer: vem e vê. Vem e vê o Deus que eu sirvo. Vem e vê o Jesus que me amou e que te ama. Vem conhecer esse amor, esse perdão. Vem e vê quem eu era e quem eu sou em Jesus Cristo. Vem que eu quero te contar. Vem que eu quero testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. Mas para isso nós precisamos ser sal e luz. Luz que aponta o caminho e sal que dá sede. Sal também que conserva. Sal que gera a conservação das pessoas. Que leva, nós precisamos ser atalaias, boca de Deus, que leva as boas novas, o evangelho da salvação. E por que testemunhar, amados? Por quê? Por que falar de Jesus? O dever de testemunhar nasce do nosso relacionamento com Deus. Nasce do nosso envolvimento com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo. Porque aquilo que é bom, eu quero compartilhar. É interessante quando nós sabemos de uma promoção, como espalha rápido, né? Amiga ligando para outra amiga, e a irmã ligando para a irmã, para a cunhada, para a mãe, para a tia, para a prima. Olha, vai ter uma promoção, olha que coisa maravilhosa. E a gente compartilha mesmo, porque é coisa boa, precisa ser compartilhada. E às vezes, principalmente nos momentos que nós vivemos, às vezes é a oportunidade que a gente tem para fazer uma economiazinha, para ajustar as coisas, para botar as coisas nos eixos na nossa casa. E aí a gente vai atrás, e a gente compartilha, e a gente fala para os outros. Isso é bênção. Quanto mais do evangelho da salvação em Jesus Cristo. É a melhor notícia. O mundo olha e está sem esperança, o mundo olha e está se sentindo perdido, mas nós temos a esperança, nós temos a solução é Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar, nós precisamos contar que em Jesus Cristo há salvação, há solução, há esperança. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos todas as coisas, nele nós vencemos todas as dificuldades em nome de Jesus. Aleluia, meu irmão, minha irmã. A necessidade de testemunhar vem desse relacionamento íntimo com Deus. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido do Senhor, daquilo que eu tenho experimentado de Deus na minha vida. Só um relacionamento próximo com Deus nos impulsiona a anunciar, porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos envolve e nos constrange, ele nos une.
E essa união faz com que a gente queira contar das boas novas para o mundo, porque o mundo precisa conhecer Jesus. O mundo perece. Tem muitas pessoas que não conhecem a verdade, muitas pessoas desesperançadas, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas sofrendo por baixa autoestima, muitas pessoas não sabem o valor que têm, muitas pessoas não se percebem filhas e filhos de Deus, muitas pessoas não sabem que Jesus veio para lhes dar uma vida abundante no Senhor. Então nós precisamos testemunhar, sim, porque quando as pessoas conhecem a Cristo de verdade através das nossas vidas e elas compreendem a graça e o amor de Deus, então elas também se tornam testemunhas, também se tornam anunciadoras do Evangelho. Quando nós alcançamos uma vida, a grande festa nos céus, por causa de um pecador que se arrepende, nós precisamos falar que o arrependimento nos faz chegar perto de Deus. O arrependimento restaura a nossa comunhão com Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos o pecado, nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo na cruz. Então nós somos salvos e a nossa comunhão com o Senhor é restabelecida. Jesus, ele reconstrói a ponte que nos une ao Pai, que nos une a Deus. Oh, Senhor, tua graça é incomparável. Eu preciso anunciar para que o mundo conheça Jesus, para que o mundo receba a salvação. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento dele. Então eu não faço discípulos para mim, mas é para o Senhor, né? E aí o que é preciso testemunhar? O bom testemunho. Evangelho é boa nova. Seja você um portador das boas novas do reino de Deus. Mas muitas vezes nós vemos cristãs que são portadores das más notícias. Só tem notícia ruim para contar. Só tem tragédia, julgamento, é inferno. Mas em Deus é salvação em Jesus Cristo. É graça, é perdão do Senhor quando nós genuinamente nos arrependemos. Jesus veio não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. João 3,17. Oh, meu irmão, minha irmã, recebe a graça de Deus na tua vida, recebe o poder do alto e sai anunciando Jesus Cristo, sai contando dos feitos de Deus na tua vida, para aqueles que ainda não conhecem, porque essa alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos sustenta, que nos impulsiona a revelar esse amor através das nossas vidas. Não só falando, porque falar é fácil, né? É tão fácil dizer, não, eu sou crente. Não, você precisa ir para a igreja. Que isso, amados? Que isso? Igreja precisa ir para a igreja? Não, nós somos igreja. Somos nós que precisamos revelar o amor de Deus. Sou eu e você que precisamos orar, que precisamos discipular, que precisamos ensinar e que precisamos mostrar com a nossa vida, com o nosso testemunho. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Estão parecendo Moisés, Senhor, eu não sei falar não, manda outro, Senhor, porque eu não sei falar direito, eu tenho a língua pesada, manda outro aí. Não, pode parar com essa enrolação aí, porque é você que está aí do outro lado, me vendo, me ouvindo, é com você que o Senhor está dizendo, abre a tua boca e fala do meu amor para as pessoas. Abre a tua boca e conta o que eu já fiz na tua vida. Abre a tua boca e dá testemunho de quem era você sem Jesus e quem é você com Jesus. Nós precisamos testemunhar sim. E nós vamos fazer isso seguindo alguns princípios que a palavra nos ensina. Segundo alguns princípios que a nossa lição também nos traz. Você que tem aí o material, né? O material da nossa revista, a revistinha que eu tenho sempre falado, Fundamentos da Fé,
né, que é a nossa série Discipulado, nosso módulo 1 da 6ª região da Igreja Metodista. Você tem aí alguns passos que foram orientados pelo pastor Paulo Rogério para darmos um bom testemunho. E nós podemos analisar esses passos e nós podemos acrescentar outras coisas a esses passos, mas o pastor Paulo Rogério, ele nos dá a primeira pista, que é essencial em tudo que nós formos fazer na nossa jornada, na nossa vida, como homens e mulheres de Deus, que é orar e pedir ao Espírito Santo a direção. Pedir a capacitação do Espírito Santo. Jesus não disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Senhor, tu queres que eu seja a tua testemunha. Me capacita. Derrama sobre mim do teu Espírito, para que o teu Espírito me dê poder, me dê capacitação para eu fazer o que o Senhor quer que eu faça. Orar, buscar de todo o coração. Sabe, pedir para o Espírito Santo te ensinar a resolver as situações difíceis da vida, a gerar em você, gerar no teu coração o fruto do Espírito, porque muitas coisas nós não conseguimos resolver, porque nós não somos mansos, porque nós não temos domínio próprio, porque a nossa língua é mais rápida que o nosso pensamento. Então, quando a gente pensa que não devia ter falado, a gente já falou, já derramou leite, e aí a gente tem que ficar limpando e limpar leite derramado. É ruim pra caramba. Sabe? É ruim pra caramba. E quanto mais tempo você deixa lá pra limpar depois, pior fica, porque ele seca, gruda. Quanto mais tempo você deixa pra consertar um negócio que você errou, pior fica, mais fede. Então peça orientação e direção do Espírito Santo de Deus, para que você possa tomar as melhores atitudes, as melhores decisões, a solucionar os problemas que a vida te apresenta. Evite contendas, seja zeloso, seja honesto, tenha uma conduta moral séria. E eu não estou falando de legalismo. Não estou falando de legalismo, não é para ninguém botar auréola na cabeça e sair se achando mais santo que os outros, não. Ou melhor que ninguém, mas tenha uma conduta moral séria. José foi vendido como escravo pelos irmãos. José chegou lá no Egito, lá, e Potifar botou ele lá para trabalhar. Ele era escravo, mas ele foi honesto, ele foi honrado, e o Potifar colocou ele por mordomo, por chefe de todas as coisas. Mas aí a bonitona do Potifar, a mulher de Potifar, né, que deveria ser lá, ficava lá nos seus banhos de sais e flores e perfumes e não sei o quê, porque as mulheres egípcias faziam muito isso, os tratamentos, começou a dar em cima de José. E você vai dizer para mim que José não achava a bonitona atraente? José era jovem. Quem sabe se ele não achava ela atraente? Mas quando ela tentou seduzir José, a fala de José move o meu coração. Porque José disse assim, não, eu não quero pecar contra o meu Deus. Nós vamos ser tentados e tentadas em muitas áreas, mas o que vai definir se nós vamos cair em tentação ou não é a nossa disposição de agradar o nosso Deus, o nosso Pai. Eu não quero pecar contra o meu Deus. Esse precisa ser o nosso testemunho, uma conduta moral séria, zeloso, honesto, ter palavra, sim, sim, não, não. Quanto cristão combina e não faz, marca e não vai, deixa esperando, promete e não cumpre. Quantos estão envergonhando o Evangelho? Sabe, a Bíblia diz que seja o seu sim, sim e o não, não. O que passar disso é do maligno. Para de prometer e não cumprir, para de pegar emprestado e não devolver, comprar e não pagar, em nome de Jesus. E aí sai dizendo que é crente, mas eu quero dizer para você que crente até o diabo é. Ele não só crê, mas ele treme diante do poder de Deus, só que ele não obedece. É esse tipo de crente que você quer ser? Ou você quer ser um cristão, uma cristã, que Cristo pode ser revelado através da sua vida, através do seu testemunho? Então seja honesto, seja honesta, seja zeloso com a palavra, evite contendas, crente encrenqueiro, mulher rixosa, encrenqueira, ou coisa ruim de lidar, sabe? Coisa ruim de lidar com gente encrenqueira. Onde vai arruma confusão. É no trabalho, é na vizinhança, é na família. Tá sempre arrumando confusão.
E pode prestar atenção, os outros sempre são ruins, os outros é que armam uma conspiração, os outros é que são maus, os outros é que são filhos de Satanás. Mas aonde a figura vai, seja homem, seja mulher, está arrumando confusão, mas os outros todos são ruins. Presta atenção. Qual é o testemunho que você tem dado? Qual o tipo de evangelho que as pessoas estão lendo quando olham para a sua vida? Que fala uma coisa, mas faz outra. Prega um discurso de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, mas nas atitudes é áspera. Parece aquela lixa grossa, assim, sabe? De tirar as pedras grossas da parede, sei lá como é que faz aquilo, né? Lixa de ferro, lixa de aço, sei lá. Porque é grosso, é grossa no lidar com as pessoas. Não tem uma palavra de encorajamento, compete com todo mundo, mulher com marido, marido com mulher, filho com pai, com mãe, com irmão. É uma competição toda, não se alegra com os que se alegram, mas se ressente quando vê que alguém prosperou, quando vê que alguém conquistou algo. Que tipo de cristão, que tipo de cristã você tem sido? Qual o testemunho que você tem dado? Qual o evangelho que as pessoas estão lendo quando olham para a sua vida? Seja zeloso, seja zelosa. Fale com clareza acerca da condição para a salvação. Esteja pronto para dar a razão da tua fé. Seja um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como eu falei aqui, há algum tempo tem cristão que não sabe o que é Novo Testamento, o que é Antigo Testamento, está lá na igreja, já é móveis e utensílios da igreja, de tanto tempo que está lá, e não sabe que Novo Testamento é o período depois de Jesus e Antigo Testamento é o período antes de Jesus. Você fala de Moisés, às vezes não sabe quem é. Você manda abrir um livro de Malaquias. Tem Malaquias na Bíblia? Uau! Aí você fala, não, agora abre Oséias. Fica 2 anos lá esperando, não dá conta de abrir Oséias, porque não tem o hábito de pegar a Bíblia e manusear a Bíblia. E aí quando chega alguém, você precisa dar uma palavra de encorajamento. Você não sabe onde achar. Você não conhece, você não lê. E aí você diz assim, ai, o Senhor disse que o Espírito Santo me faria lembrar de todas as coisas, o Senhor me faz lembrar. E aí Deus vai ter que dizer para você, não, eu faço lembrar, mas o que é que foi que você leu, criatura? O que é que foi que você sabe? Ele faz lembrar. Às vezes, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia daquele que está precisando, Deus coloca palavras nas nossas bocas. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha a palavra dele no nosso coração, para não pecar contra ele, e porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós precisamos levar com seriedade o nosso testemunho, demonstrar a nossa segurança em Jesus Cristo, aconteça o que acontecer. Nós estamos no meio de uma pandemia, eu não sei o que vai ser da minha vida, você não sabe o que vai ser da sua, mas aconteça o que acontecer, Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. Ele continua sendo Deus e Ele continua no controle de todas as coisas. Nós podemos viver, nós podemos morrer, mas isso não muda quem é Deus. Não muda quem é Deus para nós, não muda quem é Deus para o mundo. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Nós precisamos estar seguros no Senhor, porque aquele que crê, ainda que morra, viverá. Nós não precisamos ter medo. A psicologia diz que um dos maiores medos da humanidade é medo de morrer. Mas o cristão, aquele que crê, ainda que morra, viverá. Eu sempre falo que eu não tenho medo de morrer, mas eu também não tenho pressa, né? Mas eu sei que para o cristão morrer é lucro, é estar com o Senhor, é descansar no Senhor, é estar toda a eternidade com Ele. Então nós não precisamos ter medo, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança. E por último, não se deixe vencer pela timidez. O Senhor não nos tem dado o espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez e de moderação. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nós não podemos ser tímidos para falar do amor de Deus. Nós não podemos ser tímidos para revelar Cristo através das nossas vidas. Nós não podemos ser tímidos para abrir a nossa boca e orar por alguém que necessita. Não, nós precisamos nos levantar como soldados do Senhor, como exército de Deus e proclamar o Evangelho
através das nossas vidas. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, do amanhecer ao anoitecer. Em tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa qualquer, que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Ser testemunha não é um convite, é um imperativo. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, vai. Jesus está dizendo, vai. Faz o que você tem vontade de fazer, realize os teus sonhos, trabalhe com aquilo que você ama, construa, conquiste, mas enquanto você for, enquanto você fizer o que você quer fazer, enquanto você estiver desfrutando da vida que o Senhor te dá, faça discípulos para o Senhor, anuncie o Evangelho. Você pode fazer isso no teu trabalho, você pode usar o teu trabalho para glorificar o nome de Jesus. Você pode abrir os teus lábios e glorificar o nome do Senhor onde quer que você esteja. Né? E que a palavra do profeta Isaías seja viva e eficaz em nós. Isaías 43:10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Nós somos as testemunhas do Senhor. Ele conta comigo, Ele conta com você para anunciarmos as boas novas. Seja uma testemunha fiel e verdadeira, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê graça, que Ele te abençoe, que você possa refletir nessa palavra e nessa semana anunciar ainda mais as boas novas do reino de Deus. Nós estamos em tempo de terra fértil, porque o mundo está com sede, o mundo tem fome de Deus, o mundo precisa de Deus. Saia semeando, semeie amor, semeie graça, semeie bondade, misericórdia, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação, em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se o Senhor permitir. Até lá!